Olá, sejam bem-vindos. Essa é mais uma aula de artes do módulo 5 e é a nossa sexta aula. Essa aula ela é voltada para o 9º ano do ensino fundamental e eu sou a professora Ercília. Bom, a nossa pauta geral é sempre a ancestralidade, ou seja, o nosso passado. E essa pauta mais específica do módulo 5, ela vai tratar do teatro através dos tempos. O teatro está entre outras formas de arte, como a arte da representação. E ela pode estar entre filmes, novelas e teatros. Existem algumas diferenças entre o teatro e o cinema. Ambas são linguagens da representação, certo? Porém, no teatro, a ação ela se desenvolve no tempo presente, ou seja, diante do público. O público está ali e a ação está acontecendo. O artista e a plateia no mesmo espaço, diferente do cinema e da novela, né? Em tempo real, os artistas vão produzindo teatralidade. Vamos falar um pouco sobre a origem do teatro, que se encontra na página 53 da apostila de artes aí de vocês. Bom, o teatro ele tem origem na Grécia Antiga, por volta de 5 anos antes de Cristo. Realizava-se simultaneamente alguns rituais festivos, com muita dança, muita comida e música, que era uma festa, digamos assim, para homenagear alguns deuses, entre eles o Dionísio, que é o deus do vinho e da fertilidade. Quando a gente vai numa festa que está muito boa, né, a gente costuma dizer que essa festa estava dionisíaca, ou seja, estava muito boa, muita fartura, muita comida, né, pessoas muito alegres, muita música e com muita música. Nessas cerimônias dionisíacas, havia sempre um coro que acompanhava os ritos, os integrantes se vestiam de sátiros. O que é um sátiro? O sátiro ele é uma divindade menor da mitologia. Por exemplo, tem os deuses, né? Mas o sátiro ele não é um deus. Ele é uma divindade um pouquinho abaixo. E ele é metade homem e metade animal. Ele tem caudas, patas, orelhas de cabra, pequenos chifres na testa e uma barba longa. Geralmente esses sátiros, eles iam ali nos rituais, eles tinham em suas mãos alguns instrumentos musicais que eles iam tocando. Preste atenção na cerâmica da esquerda, né? O que é a figura de um sátiro. Olha só, metade homem, metade animal, né? Nesse caso aqui, ele não tem um objeto musical nas suas mãos, mas na figura da direita tem, olha lá, metade homem, metade cavalo, outro tipo de sátiro, né? E ele tem, parece assim, um chocalho ali nas suas mãos. Com o passar do tempo, esses rituais para homenagear os deuses, eles foram ficando um pouquinho diferentes, tá? E começou a acontecer ali um jogo de perguntas e respostas. Um lado perguntava, o outro respondia. Só que tinha uma pessoa que era um líder, que provavelmente tinha uma voz muito bonita, né? E ele era chamado de corifeu. Então, o corifeu nada mais é do que o líder nesse jogo de perguntas e respostas do teatro da Grécia Antiga. Nesse período também, eles mudaram as temáticas, as narrativas que eram faladas, né? Os temas agora eram heróis e ancestrais. Bom, os temas religiosos também, com
o passar do tempo, foram substituídos pela tragédia. Nossa, o que é uma tragédia? Bom, pelo nome a gente já percebe que não é uma coisa muito bacana, que não é uma coisa muito legal, não é? Então, a tragédia no teatro, ela tem origem lá na Grécia. E ela conta a história de um herói ou heroína e é contada de uma forma muito aterrorizada, causando terror e piedade no público. Para fazer o quê? Para criar um ápice, ou seja, aquele ponto máximo da peça em que a gente fica até sem respirar para saber se vai ser bom ou vai ser ruim no final, né? E depois daquele ápice vem aquela sensação de purificação da alma. Esse então é a forma de teatro clássico grego com a temática de tragédia. Aqui nós temos uma imagem que vocês têm na apostila, na página 55. É uma peça de teatro de 1952. O nome da peça é Antígona, sendo representada ali por Paulo Otran e Cacilda Becker. Aqui vocês podem atentar para as figuras das máscaras. Os personagens ali, os figurantes, eles têm roupas lá dos rituais da Grécia Antiga, né? Sempre presentes no teatro grego clássico. As expressões do personagem, geralmente representado, eram cruéis, de sofrimento e o que a gente comentou antes, para deixar o público bem horrorizado, né? E ao mesmo tempo querendo saber o que vai acontecer na próxima cena. As máscaras, essas figuras atrás, elas têm máscaras no rosto, né? E tem uma grande abertura na boca, na altura da boca, para facilitar a projeção da voz, ou seja, para que a voz seja dita de uma maneira que quem está ali no palco ouça com perfeição. Na página 54 da apostila de vocês, nós temos aqui a figura de um teatro, que foi o primeiro teatro, né? Hoje em dia ele está em ruínas, chamado Teatro de Dionísio, de 4 anos antes de Cristo. Ele tem capacidade para 17.000 espectadores. Olha a imagem do teatro, parecida com a que vocês têm aí na apostila. E aqui ele tem uma acústica perfeita. O que é a acústica? A acústica é o som, para que quem está falando lá embaixo possa ser ouvido para quem está o mais longe possível, né, na arquibancada. Essa acústica é porque ela é em forma de concha, ela se abre e o som precisa se propagar, né? Ele precisa viajar em ondas no ar, bem parecido com o nosso parque, a nossa arena aqui do Parque do Peão, não é, gente? Outra característica aqui, para que o som possa sair perfeito para o espectador, é que ele é em cima de uma montanha, né? Ele é num lugar bem alto. Dá para perceber aí. Bom, viajando um pouquinho mais para frente na história do teatro, podemos ver através de uma pintura, né, na Inglaterra no século 14 e 15. E aqui o teatro ele era chamado de alto medieval. O que eram esses altos medievais? Bom, eram passagens da Bíblia que eram encenadas para o público. No início, essa encenação era feita dentro das igrejas. Ali naquele momento da liturgia, liturgia pode ser um drama, por exemplo, quando vai entregar a hóstia, que faz toda aquela celebração. Essas apresentações eram feitas em latim. Com o tempo, elas foram para fora das igrejas, que a gente vai ver aqui nos próximos slides, tá? Outra coisa interessante é que toda essa encenação era feita para difundir a doutrina católica. Aqui nós já temos um palco, né, montado fora
fora das igrejas, né? Dá para ver aqui o público assistindo a peça e a gente vê ali as imagens de santos, anjos e demônios, né? Sempre presentes nessas apresentações. Nós vamos ter aqui na próxima imagem, que já já eu vou mostrar para vocês, em forma de pintura, né, a representação de um teatro. E ele contava com o que era chamado de mansões. Mas o que são essas mansões? Bom, eram pequenos palcos montados ao ar livre para a teatralização com muitos efeitos, tá? A gente viu ali na imagem anterior. E esses teatros, esses palcos, eles podiam ser fixos ou móveis, né? Os móveis, eles eram desmontados, colocados em carroças e iam ser apresentados em outros lugares. As cenas eram contadas sobre episódios da Bíblia ou sobre a vida de santos. As encenações ali nessas mansões, elas aconteciam simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, em diversos palcos montados pela cidade. Dessa forma, o público ele tinha que ver a primeira, a segunda, para saber como seria o final, porque existia uma ligação entre cada apresentação. Aqui a gente tem um palco, né? Dá para ver claramente que está fora da igreja, que podemos ver o público. E essa imagem vocês têm aí na apostila de vocês. E é chamada de um milagre ali da representação ali da Idade Média. Nessa imagem podemos ver as mansões, que eu já disse anteriormente, que são pequenos palcos, né? Do lado de fora das igrejas, onde eram representadas os trechos da Bíblia, né? Ou contando a vida de santos e anjos. Aqui dá para a gente perceber, olha, que aqui é a primeira, a Paraíso, Nazaré, Igreja, Jerusalém, Polis, o Bispado, Purgatório e Inferno. Então, para a pessoa, para o público que assistia a primeira, é lógico, ele gostaria de ver o capítulo seguinte, o episódio seguinte, então, automaticamente, ele ia passando de mansão em mansão até ver o final da história, da encenação, né, gente? Bom, chegando aqui ao Brasil, né, o teatro foi utilizado de princípio como forma de catequização dos índios, pelos padres que aqui estiveram no século XVI, né? Entre eles o padre José de Anchieta. Também esse teatro ele era uma forma de passar fé e os mandamentos religiosos cristãos. Só que tinha uma diferença, a linguagem não era mais em latim, tá? Ele podia ser apresentado em português, espanhol ou tupi. E era assim, bem agradável, uma peça bem leve, diferente dos sermões, né? E outra coisa, os índios sempre participavam dos autos. Aqui nós temos uma pintura, né, do Benedito Calixto, de 1927. E essa pintura ela se encontra no Museu Paulista. Tá? Aqui é uma representação, né, do padre encenando com os índios uma peça, possivelmente para ser apresentada depois. Temos aqui uma imagem, uma pintura também do Benedito Calixto, que eu acho muito bonita, né? Seria a imagem de São Francisco pregando, escrevendo ali na areia, né? E os animais todos ali em volta. Bem bonita essa pintura. Chegando ao final, mas não antes, sem passar a nossa atividade, né, pessoal? Bom,
Eu vou explicar aqui, mas vocês vão fazer aí em casa, depois com o tempo. Vocês vão dobrar uma folha do caderno ao meio, no sentido horizontal ou vertical, como vocês costumam dizer, deitado ou em pé. E aí vocês vão observar a página 53, que tem um vaso, ou olhar aí na casa de vocês um vaso para poder se inspirar. Olhando no vaso, vocês vão desenhá-lo só a metade, na metade da folha, e vão recortar. Quando abrir a folha, vocês vão perceber que tem um desenho com os dois lados iguaizinhos. Isso é chamado de simetria, tá? Após recortar, pode colar no seu caderno, mas após recortar, pode colar no seu caderno. Deixe secar e pinte a gosto. Numa outra folha, desenhe um objeto que tem adquirido nesse período de isolamento um significado muito importante para você, que você goste muito, que você se identifique. Pode ser qualquer objeto, tá? Olhando para ele, você pode desenhá-lo ou você pode tirar uma foto e imprimir, se você tiver uma impressora na sua casa. Pintá-lo à vontade com tinta, lápis de cor, canetinha. Recortar e colar no vaso que foi feito lá no início. E a terceira parte da nossa atividade é que vocês vão em uma outra folha, que pode ser dessa vez uma folha pautada, vocês vão escrever um pouquinho, um pequeno texto sobre por que esse objeto que você escolheu, ele é tão importante para você. Conta um pouquinho dessa história para a gente e depois posta lá no nosso grupo de WhatsApp. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham um bom fim de semana.